gente, meu nome é Marise e a gente está conversando sobre fibrose cística em tempos de pandemia. A gente está aqui na sala da nossa casa recebendo o biólogo Cristiano Machado Silveira. Não se preocupem, a gente está seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O biólogo Cristiano Machado Silveira mora nessa casa. Tudo bom, Cristiano? Tudo bom, Marise. Obrigado pelo convite para participar do programa. A primeira pergunta é o seguinte: o que a gente já sabe sobre Covid-19 e fibrose cística? A gente sabe pouco até agora, né? A Covid-19 é uma doença nova, surgiu no final do ano passado na China. Os primeiros casos foram relatados então para a Organização Mundial de Saúde no final de 2019 e agora, no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia, que é quando a doença se espalha por vários continentes, né? E tem uma letalidade alta, enfim. Começou a causar essa preocupação, né? E como na China e nos países asiáticos de modo geral a gente tem poucas pessoas com fibrose cística, a gente não tinha até há pouco tempo nenhum caso relatado da Covid-19 nas pessoas com fibrose cística. Depois que essa pandemia atingiu outros países, os países europeus, né, e os Estados Unidos, por exemplo, onde a gente sabe que a comunidade de pessoas com fibrose cística é muito maior, a gente já conseguiu observar alguns casos. Você que está acostumado a conversar com as pessoas de outros países sobre fibrose cística, o que tu pode nos contar? Então a gente tem relatos, né? São relatos de famílias, né? Ou de pacientes que a gente conseguiu das associações ou das redes sociais. Então não são relatos médicos, são relatos dos próprios pacientes. E a gente teve esses primeiros relatos no dia 12 de março, com os dois primeiros casos que a gente soube na Itália. Duas pessoas na Lombardia, que foi a região mais atingida naquele país, uma mulher e um bebê de 1 mês de idade. Então foram esses primeiros casos que a gente teve notícia na Itália. Essas duas pessoas passam bem. Logo em seguida, no dia seguinte, a gente teve um relato de um paciente na Grã-Bretanha. A gente já tem 2 relatos na Grã-Bretanha também. O Daniel, ele é um paciente de Londres, de 21 anos. É um menino que, enfim, já era um paciente Numa numa condição mais né? grave de fibrose cística. Tinha, por exemplo, uma função pulmonar de 17%. É um menino que tem diabetes relacionada à fibrose cística. Então ele era um menino com bastante... a fibrose cística dele era bastante grave, né? E esse menino, então, internou com um corpo pesado, sintomas de gripe, febre, dor de garganta, dor de cabeça, e aí testou para Covid-19 e foi diagnosticado. Quando as pessoas apareceram lá para tratar ele, toda vestida com aquelas roupas especiais, enfim, ele teve certeza que ele ia morrer disso, né? Ficou muito apavorado, mas felizmente então o Daniel, que soube, né, da fibrose cística, né, no dia 13, já está recuperado, também já mandou notícias aí de que se recuperou da Covid-19. Esse paciente também diz que ele estava usando uma das novas medicações, né, para fibrose cística desde janeiro, que é o Sindecco, né, uma das medicações que ele usava. A gente também logo em seguida teve notícias de um outro paciente do Tennessee, o Joseph, um menino de 6 anos de idade, né? Ele também teve tosse, nariz entupido, febre, dificuldade para respirar, e a mãe dele levou então ele ao hospital. Esse caso do Joseph merece a gente destacar porque ele foi diagnosticado e mesmo assim foi mandado para se recuperar em casa. Então ele fez a quarentena em casa, como tem sido a orientação para alguns pacientes, né, nos casos mais leves. E depois a gente teve notícia também da Tila, uma paciente de 20 anos na Austrália. Ela foi um caso bem leve. E aí o que ela relata é que ela teve na consulta dela de rotina, né, antes de saber da Covid-19, e 2 dias depois ela foi diagnosticada para Covid-19 e foi aquela loucura lá no centro dela, porque ela teve que avisar então que estava com a Covid, e aí tiveram que parar todo o centro para higienizar tudo, limpar tudo, avisar todos os pacientes de que tinha acontecido isso. Então por isso também da importância de se interromper agora, né,
todas as consultas que não são de emergência, todos os exames que não são de emergência, justamente para evitar esse tipo de situação. Sim, porque pessoas com fibrose cística podem estar com a Covid-19 e podem estar assintomáticos. Isso aí. Né? Isso é importante também a gente se dar conta, né? Outro caso nos Estados Unidos, então, que a gente sabe, foi do Robin, né, o paciente de Connecticut. Ele teve também febre baixa, fadiga, tosse seca, ligou para o centro de referência dele e testou depois para Covid-19 positivo. Esse paciente de 53 anos, e qual foi a estratégia dele? Ele levou todos os medicamentos de fibrose cística dele para o hospital e ele ficava fazendo fisioterapia e inalação de 3 em 3 horas para manter o pulmão o mais limpo possível. E ele fez isso muito intensamente, então, para manter esse pulmão o mais limpo possível de secreção. Ele teve muita secreção nesse período. O Robin é um paciente que também relata que vinha usando Trikafta, né, desde janeiro. Desde novembro de 2019. E aí ele estava completamente sem secreção. E aí, nesse período da Covid, é que ele teve muita secreção. E aí ele diz que usa toda a experiência de fisioterapia para conseguir limpar o pulmão, que isso foi muito importante, porque, enfim, ele tinha essa ferramenta, né? Ele sabia como proceder. E ele fazia de 3 em 3 horas fisioterapia, né? Isso. E, assim, então esses foram casos que tiveram uma evolução boa, né? Conseguiram se recuperar, mas ontem, infelizmente, a gente teve a notícia do primeiro óbito de uma pessoa com fibrose cística por Covid-19. Foi o Marco de Franco, um paciente de Chicago, 50 anos, policial, pai de 2 filhos e tal. Ele morreu na quinta-feira agora, a gente não tem detalhes do que aconteceu, por que agravou, mas foi o primeiro óbito, então, de pessoa com fibrose cística pela Covid-19. Então, totalizando aí 2 casos na Itália, 2 casos no Reino Unido, 3 casos nos Estados Unidos, 1 caso na Austrália. São os casos que a gente sabe, por relato dos próprios pacientes, relato das associações desses países. Tá. Cristiano, e assim, é claro que é um universo pequeno, são poucos casos, mas que lições como pais de pacientes, né, a gente está aqui numa discussão que não é uma discussão médica, é uma conversa entre a comunidade de pessoas com fibrose cística. Que lições a gente pode tirar desses 8 casos? Assim, que coisas são importantes a gente assinalar? Eu acho que a primeira coisa é que isso acontece em crianças, né? A gente teve um caso de uma criança de 1 mês de idade, uma criança de 6 anos de idade. Então, embora isso seja bem raro na população em geral, né, atingir crianças e levar elas à hospitalização, na fibrose cística a gente já viu 2 casos desses 8 entre crianças, né? Então, ponte atenção. Outra atenção que a gente tem que ter é que desses 8 casos, 7 evoluíram bem, não deixaram maiores sequelas, eles dizem que estão se recuperando. Infelizmente, a gente tem que observar, né, que entre esses 8, uma pessoa morreu, então não é definitivamente uma gripezinha, né, pessoal? Então tem que levar isso bem a sério, porque pode ser uma doença que se agrave, né, vire uma síndrome respiratória grave, uma pneumonia, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa doença. E a última coisa que é esse relato dos pacientes que estavam usando os novos moduladores, né, os novos medicamentos para fibrose cística, um caso com Sindeco, um caso com Trikafta, que dizem que na experiência deles, eles acham que foi isso que ajudou eles a passar por isso. Então tá, a gente te agradece muito a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, e a gente espera que vocês tenham gostado dessas informações. Um abraço para todos. Obrigada.